Você compraria algo que não existe? Mas é assim que funciona quando você compra um imóvel na planta. Mas por que milhares de pessoas ainda fazem isso todos os dias? A resposta é muito simples, são 3 itens: autoridade, desejo e confiança. Meu nome é Vivian Lauri, eu sou especialista no mercado imobiliário e hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês de como gerar autoridade em um imóvel na planta. A autoridade, ela vem em 3 pilares. Primeiro, imagem profissional. Você precisa mostrar profissionalismo e para isso a sua imagem conta. E quando eu falo sua imagem, não é só você como profissional, mas a sua empresa. Então você precisa de ter uma logomarca bem construída, um manual de identidade visual, para que toda a comunicação que você transmita mostre segurança. Além disso, você precisa ter provas de competência. Eu preciso mostrar de alguma forma tudo o que eu fiz, o que eu entreguei, as obras, se elas foram entregues no prazo, e para isso um portfólio ajuda bastante. Se caso é o primeiro empreendimento que você está lançando, você pode mostrar, por exemplo, as pessoas que estão atrás desse processo, onde elas trabalharam, o que elas fizeram, todo o seu histórico profissional serve para consolidar o seu produto. E por último, e não menos importante, imagens, coisas que mostrem para o seu cliente como aquele imóvel vai ficar depois de pronto. Como eu falei, tecnicamente ele ainda não existe. Eu preciso mostrar para o cliente que ele visualize como aquilo será. Então, maquete, tour 3D, salas imersivas que a gente usa muito hoje nos estandes de venda, o decorado, o próprio book do corretor, tudo isso serve para você colocar para o cliente como ele vai ficar e transmitir a autoridade. O desejo é uma das armas mais poderosas do marketing. É através dele que nós geramos a necessidade do cliente comprar o nosso produto. Por isso, você não vende apenas metragem ou tipologia, você vende muito mais que isso. Nós estamos falando sobre conforto, qualidade de vida, estilo de vida. Então, na hora de vender, o desejo, ele é importantíssimo. E como que a gente pode gerar esse desejo no nosso cliente? O primeiro ponto é sempre não mostrar muito durante, mas sempre estar visualizando o depois. Então imagine, ao invés de eu ficar mostrando só ali o canteiro de obra, as coisas acontecendo, eu mostrar para ele um vídeo de como seria ele tomar um café da manhã na varanda do prédio que ele vai comprar, ou então curtir um fim de semana com os filhos, com a família, na área de lazer. Isso é uma forma dele visualizar o depois. Então vale muito mais, eu gero aquele desejo, aquela vontade de estar ali, de comprar aquele produto para viver aquilo. É muito comum usar, por exemplo, frases como imagine você, pense ao acordar, enfim, essas frases são muito utilizadas para gerar desejo. Através do storytelling, você também pode conseguir gerar desejo no seu cliente. Quando eu conto histórias, eu gero uma maior conexão entre o cliente e o produto. Isso faz com que ele tenha desejo de vivenciar aquilo que você está contando. Então, hoje é uma das técnicas mais utilizadas para venda de produto, inclusive no mercado imobiliário, porque é de uma forma sutil. O cliente nem sente muitas vezes que ele está ali comprando a ideia, que ele está se aproximando do produto na hora de você contar uma história. Outro fator que você pode fazer para gerar desejo é criar senso de urgência ou escassez. Isso é muito feito nos lançamentos porque eu preciso vender aquele empreendimento num curto período de tempo, como eu já falei em outros vídeos. Isso faz com que seja um processo mais célere. Então é aquela coisa de últimas unidades, preço especial para o pré-lançamento. Enfim, a gente pode usar N formas de gerar o senso de urgência e criar o desejo no nosso cliente. Um outro item também que talvez não tão utilizado, mas a gente gosta muito, é mostrar ao cliente o que ele pode perder. A gente chama isso de FOMO, que é Fear of Missing Out, né? Medo de perder algo. Isso é utilizado como uma técnica no marketing que ajuda ele visualizar a grande vantagem que ele pode perder. Normalmente, quando a gente tem a sensação que a gente vai perder algo que de alguma forma é importante, a gente tende a conduzir a uma ação. Então a gente usa o FOMO também como uma técnica de gerar desejo. Um exemplo muito claro é, já pensou você passar 6 meses e visualizar que isso aqui poderia ter sido seu? Enfim, estou dando um exemplo bem genérico. Resumindo, o desejo, ele é construído em camadas. A gente tem a atração visual e sensorial, identificação emocional com o estilo de vida, medo de perder, que é o FOMO, e senso de exclusividade. É o que a gente falou sobre
senso de urgência e escassez. E por fim, eu já falei sobre eu gerei autoridade, eu mostrei que eu tenho domínio de falar daquele assunto, eu tenho domínio do que eu estou fazendo, do que eu estou entregando. Eu gerei desejo e agora eu preciso de um item para poder fechar de fato a venda com o meu cliente, que é gerar confiança. Sem os itens anteriores é muito difícil você fechar uma venda, mas fato que em nenhuma venda, se você não entrega confiança, o cliente não vai comprar de você. Por isso, é um dos itens mais importantes dentro de toda essa trajetória. O primeiro ponto é a prova social. Eu preciso mostrar para o meu cliente, para o meu lead, para o meu prospect, que outras pessoas também estão comprando o produto que eu estou querendo comprar. Então, você colocar ali alguns vídeos de cliente, mostrar você fechando um contrato, fechando uma venda, tudo isso serve como prova social para efetivamente validar o seu produto. Outro item que as pessoas esquecem muito é sobre consistência e frequência. Não adianta eu fazer uma excelente campanha, ter um material visual super incrível, mas no final eu não ter frequência ali, eu não ter consistência. Na rede social, por exemplo, eu postar uma vez e depois sumir, postar outra vez. Eu não falar com esse cliente com frequência. Isso tudo faz com que a confiança ela vá se acabando. Ele pode até começar o processo com bastante confiança, mas porque você deixou correr solto, não deu importância, não fez a frequência do atendimento, isso vai caindo. Então, num lançamento, por exemplo, isso é importantíssimo. Eu sempre estar ali munindo o cliente de informação, mandando algo diferente para ele, para que essa confiança ela seja construída de uma forma mais sólida. Mostrar bastidores, a vida real também é muito importante. As pessoas gostam de coisas de verdade, então quanto mais orgânico, mais real possível for essa campanha, essa divulgação, as pessoas vão aderir a elas. Então, nada muito fantasioso ou cinematográfico. As pessoas pensam que hoje, para você, por exemplo, produzir um conteúdo na rede social sobre o empreendimento, você precisa fazer algo de outro mundo, quase hollywoodiano, mas não. Então eu falo que quanto mais orgânico, as coisas funcionam. Então mostrar o que você faz, o que você está fazendo, mostrar as vendas acontecendo, você mostrar o seu dia a dia no stand de vendas, você aprendendo mais sobre o produto ou a construção do lançamento, tudo isso vai valorizar o seu produto. Outro item também dentro da parte de a gente compartilhar o dia a dia é a gente também mostrar as nossas vulnerabilidades. A gente já sabe que pessoas se conectam com pessoas e nós, seres humanos, erramos. É natural durante o processo a gente errar ou ter uma dúvida. E quando a gente mostra essa vulnerabilidade para o nosso cliente de uma forma, lógico, sutil e que se encaixe na realidade do que você está vendendo, com certeza esse cliente pode se aproximar. Inclusive, mostrar as dúvidas que você teve ou os erros que você teve na hora de fechar uma venda ou comprar um apartamento, uma experiência pessoal. Você pode contar uma história sua, por exemplo, que vai te aproximar daquele cliente que talvez esteja vivendo o mesmo problema. Outra parte na hora da confiança é você ter um cuidado com o tom de vendedor. O que é ter cuidado com o tom de vendedor? Basicamente, às vezes a gente quer prometer uma coisa muito profissional, muito técnica e se esquece que às vezes a pessoa ali também está ali para aprender, para trocar experiências. Então, nesse processo de venda, né, de falar de um lançamento, de um produto, principalmente daquele que não existe, eu preciso fazer essa troca. Sem essa troca de experiências e conexão, o cliente não vai confiar em você na hora da venda. Escuta ativa, escutar mais esse cliente, entender o que ele precisa, trocar ideias, tudo isso faz que a confiança na sua venda seja efetiva. Então, recapitulando, a confiança, ela se faz de frequência, prova social, conteúdo claro, bastidores e um tom mais humanizado na hora de vender. Então, agora que eu já falei esses 3 itens importantes na hora de você construir a autoridade do seu produto na planta, você pode construir uma comunicação e fazer com que essa venda seja um sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curte nossos conteúdos, se inscreve aqui no canal e participe das nossas redes sociais lá no Instagram.